Meus caros alunos, hoje nós vamos discutir 3 fenômenos eletromagnéticos. 2 deles damos o nome de indução eletromagnética. O outro também muitas vezes é referido como indução, mas de uma maneira equivocada, do meu ponto de vista. É curioso porque esses 3 fenômenos foram descobertos, 2 deles, experimentalmente, Faraday, nos anos 30 do século XIX. O outro fenômeno, por outro lado, e isto é muito interessante, foi descoberto por um teórico, Maxwell. Maxwell percebeu que faltava alguma coisa nas suas equações e acrescentou um termo. Ora, é disso que nós vamos, então, começar falando. Primeiramente, uma das experiências de Maxwell. Nessa experiência, nós temos uma bobina fazendo parte de um circuito no qual nós temos uma fonte de alimentação. Naquele tempo eram pilhas que eram utilizadas como geradores. O outro circuito ele é composto por uma bobina e um galvanômetro, um aparelho para medir corrente elétrica. O que Faraday percebeu é que quando você fecha o circuito da esquerda, aparece uma corrente, dita uma corrente induzida no outro circuito. Ora, temos aqui um vídeo e gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo. Nesse vídeo, o que nós estamos vendo é um fenômeno análogo àquele observado por Faraday. Então, vamos a esse vídeo. Nesta demonstração, veremos como um campo magnético pode interagir com um fio e gerar um campo elétrico. Para isso, usaremos um ímã permanente, fios de ligação, um galvanômetro que move um ponteiro de acordo com a passagem de corrente elétrica e um aro feito com cerca de 50 espiras de fio de cobre esmaltado e recoberto com massa epóxi. Começaremos o experimento ligando o galvanômetro nos terminais do aro ou da bobina formada pelas espiras. Quando pegamos o ímã e o movimentamos em frente à bobina, notamos a presença de uma corrente elétrica induzida por meio do movimento do ponteiro do galvanômetro. Este é um dos efeitos mais importantes do eletromagnetismo descoberto por Faraday. A variação do fluxo de um campo magnético induz um campo elétrico num fio condutor, fazendo surgir uma corrente elétrica. Desta forma, pode-se transformar energia mecânica em energia elétrica, que é o princípio básico dos geradores eletromagnéticos presentes nas grandes usinas hidroelétricas, termoelétricas, eólicas, entre outras. É importante notar que só haverá indução de um campo elétrico se houver variação do fluxo do campo magnético que atravessa as espiras do aro. Se mantivermos o ímã parado, não haverá indução de um campo elétrico, como podemos ver no ponteiro estático do galvanômetro. Além disso, quanto mais rápido for o movimento do ímã, mais o ponteiro se mexe ou maior será a indução do campo elétrico. Faraday realizou uma segunda experiência e com isso descobriu um tipo de gerador conhecido como gerador homopolar. Nessa segunda experiência, o que nós temos é um condutor em movimento e vemos ali o surgimento de uma força eletromotriz. Vamos explicar isso depois. De qualquer maneira, eu quero chamar a atenção para o fato de que temos aqui a observação de 2 fenômenos distintos, e esses 2 fenômenos distintos são descritos por uma lei só. É um caso raríssimo na física, na realidade. Muito bem. Esses fenômenos observados por Faraday mudaram todo o nosso modo de vida, porque passamos a descobrir como fazer uso deles.
em nosso benefício, gerando energia, construindo motores elétricos. E nisso consiste uma das relevâncias dessas descobertas de Faraday. O que eu quero chamar a atenção é que essas duas experiências, nós na realidade estamos falando de duas situações distintas. Uma na qual o campo magnético muda com o tempo, mas o circuito, o condutor está em repouso. Na segunda é diferente. Veja que nós temos ali naquela experiência um ímã, é o que estamos mostrando aqui na figura à esquerda, o campo magnético não muda, mas o condutor está em movimento. São duas situações distintas, né? Ora, para a gente entender isso e como Faraday percebeu, a gente pode, em primeiro lugar, fazer uma experiência para a gente ter uma ideia das linhas de força de um ímã do campo magnético, ou linhas de campo do campo magnético, né? Com essa experiência, a gente conclui que as linhas de força do campo magnético têm... Eu estou aqui desenhando as linhas de campo, né, do campo magnético de um ímã, né? E elas têm essa forma aqui, de acordo com essa figura, né, à direita, né? Ora, Faraday percebeu que o que estava acontecendo é que o campo magnético ele era tal que, como no caso da experiência que nós mostramos, né, o fluxo do campo magnético muda. Lembre-se daquela bobina, ou podemos pensar numa espira mesmo, né, de forma que o fluxo do campo magnético ele muda com o tempo. Ora, Faraday enunciou uma lei com base nessa ideia de que quando a gente aproxima o ímã, o fluxo do campo magnético produzido pelo ímã, através do condutor, ele varia com o tempo. E esse é um aspecto fundamental. Portanto, no primeiro caso, no caso da primeira experiência, esse resultado pode ser explicado por meio desta lei. Nós vamos explicar essa lei, mas antes eu quero falar já de outro tipo de indução. Agora nós podemos aqui entender o que é indução. Nós estamos chamando de indução o fato de que quando eu tenho um campo magnético variando com o tempo, e eu conheço a taxa de variação desse campo magnético, porque isso é importante, tem aqui, por exemplo, menos dB dt, isso aqui é menos a taxa de variação do campo magnético com o tempo. A variação do campo magnético com o tempo, a uma certa taxa, leva a um campo elétrico. Esse campo elétrico é induzido pela variação do campo magnético. É isso que nós chamamos de indução. A variação de um campo magnético produz um campo elétrico. Essa é uma novidade para a gente. A variação do campo magnético gera um campo elétrico. Agora, veja bem, Maxwell, cerca de 30 anos depois de Faraday, ele percebeu um outro tipo de fenômeno de indução. É uma espécie de o reverso da moeda. Se eu tenho um campo elétrico que varia com o tempo, esse campo elétrico leva à produção de um campo magnético. Esse campo magnético agora é um campo magnético induzido. Induzido pelo quê?
pela variação do campo elétrico. É claro que aqui tem uma diferença entre essas expressões, tem uma diferença de sinal, e aqui também aparece 1 sobre c ao quadrado. Nós vamos depois discutir isso porque realmente é importante. Então, o que nós chamamos de indução, a rigor mesmo, né, poderíamos dizer que são esses dois fenômenos, onde a variação de um campo induz um outro campo, faz surgir um outro campo. E a lei física especifica que a taxa de variação do campo elétrico é igual à taxa de variação, agora instantânea, do campo magnético. E, no caso da outra lei, vale o oposto. Vamos agora introduzir alguns conceitos fazendo uso da lousa. Para enunciarmos a lei de Faraday, vamos lançar mão de dois conceitos. O primeiro conceito, ele é bastante parecido com o conceito de tensão sobre um elemento num circuito, um gerador, por exemplo. Ora, neste caso, nós estamos falando da tensão e estamos falando da tensão do ponto A relativo ao ponto B, definido como o trabalho para a gente deslocar uma carga Q do ponto A até o ponto B, dividido por Q. Consequentemente, VAB, levando em conta que a força agora é uma força elétrica, VAB é apenas a integral de A até B da força elétrica dividido pela carga, portanto, E escalar dl. E é claro que aqui temos uma integral de caminho ao longo de um caminho gama, podemos especificar assim. Ora, agora nós vamos falar de uma grandeza que veremos está bastante relacionada a esta, mas vamos tentar estabelecer a diferença, que é o conceito de força eletromotriz. Na verdade, é um nome histórico, porque força mesmo é a força elétrica, não é? Então, a força eletromotriz ela é definida como a circulação integral ao longo de um caminho fechado, como este aqui, um caminho fechado, gama, de E escalar dl. E escalar dl. Ora, qual é a diferença? Aqui eu estou falando de um caminho fechado. Aqui estou falando da integral de E de um ponto A até um ponto B ao longo de uma curva gama. Ora, se os pontos A e B coincidirem, estiverem muito próximos, eles estão falando da mesma grandeza. No entanto, para a tensão, nós temos a contribuição do campo elétrico como resultado da variação de um potencial. Aqui não. A contribuição para a força eletromotriz de um campo elétrico que deriva de um potencial, um campo conservativo, é igual a zero. Portanto, se o campo for um campo conservativo, ele contribui para a tensão, eventualmente, mas não para a força eletromotriz. Ora, a lei de Faraday relaciona a força eletromotriz com uma grandeza física, que é a taxa de variação instantânea do fluxo do campo magnético, de forma que agora devemos definir o fluxo do campo magnético. Vamos enunciar essa lei. A força eletromotriz é igual a menos dφ dt. Φ é o fluxo do campo magnético. Se o campo magnético varia com o tempo, o fluxo magnético há de variar a uma certa taxa. De forma que esse é o enunciado. E esse enunciado ele é curioso porque, bom, definindo o fluxo como a integral do campo B escalar ds, né, uma superfície aberta, que pode ser uma superfície que contenha esse caminho. Usualmente, a gente considera uma superfície pode uma superfície qualquer, desde que ela esteja delimitada, né, as suas extremidades por esse caminho. Né? De forma que, de acordo com essa lei de Faraday, nós relacionamos a força eletromotriz com
a taxa de variação instantânea do fluxo. Agora, o que a gente quer chamar a atenção é que, no caso do fenômeno estritamente da indução, eu posso deduzir essa expressão considerando essa lei, ou seja, rotacional de E é igual a menos dB dt. Como é que eu faço isso? Ora, é simples. Eu considero o fluxo através de uma superfície qualquer, delimitada por um caminho gama, e eu agora considero essa superfície e considero o fluxo do lado esquerdo e considero agora o fluxo do lado direito. Do lado direito, isto é menos dt, porque agora estou falando de uma derivada total, já que eu estou integrando o B, estou calculando o fluxo de B, portanto, escalar ds. Essa superfície aqui é uma superfície aberta, delimitada por um caminho gama, e agora eu faço uso do teorema de Stokes, porque a rotacional, o fluxo do rotacional é igual à integral ao longo do caminho fechado, gama, de E escalar dl. Portanto, utilizando o teorema de Stokes, eu deduzo, né, esta lei, porque é uma forma de você enunciar essa lei utilizando o que nós estamos chamando de grandezas não locais. Cálculo de integral de caminho ao longo de um caminho fechado é a circulação do campo E. Portanto, epsilon é igual a menos dφ dt. Ora, eu deduzi num caso. Agora, no outro caso, nós vamos adotar isto aqui como sendo uma lei. Vamos, então, procurar ilustrar através de figuras, né? Aqui nós temos uma forma de ilustrar o conceito de fluxo, campo magnético através de uma superfície, a normal, a superfície em cada ponto, e, finalmente, o fluxo, que é a integral de superfície envolvendo a componente normal do campo B. O fluxo, por outro lado, ele pode variar de duas formas distintas. Uma é quando o campo magnético varia e a outra é quando a orientação da superfície, estamos dizendo aqui superfície varia, mas na realidade é quando a superfície se desloca com o tempo. Portanto, a superfície pode estar em movimento. É nesse sentido que dizemos que a superfície varia. Já explicamos o conceito de força eletromotriz e agora a questão é o que pode gerar uma força eletromotriz. Uma delas, né, é, claro, a variação do campo B. Daqui a pouco vamos explicar uma segunda forma de se gerar uma força eletromotriz. Ora, a lei de Faraday, acabamos de enunciar, ela estabelece então uma relação entre a força eletromotriz e a taxa de variação instantânea do fluxo do campo magnético, com um sinal menos. Esse sinal menos aqui tem o nome de lei de Lenz. Na verdade, ele ajuda muitas vezes quando a gente quer determinar o sentido da corrente induzida. E a corrente induzida, né, ela é tal que ela vai produzir um campo magnético de tal maneira que esse campo magnético reduza o fluxo se o fluxo estiver aumentando, ou aumentando o fluxo se o fluxo estiver diminuindo. O fato é que ela muitas vezes é útil para a gente, por exemplo, como temos aqui nessas duas figuras, né, conseguir prever o sentido da corrente induzida, quando eu aproximo o ímã, quando eu afasto o ímã. Podemos fazer uso da lei de Lenz para essa finalidade, ou com essa finalidade. O segundo fenômeno nós já discutimos. Esse fenômeno é preciso que se entenda bem. É um fenômeno relativístico. Temos uma outra possibilidade de gerar um campo elétrico pela variação do campo B. Já explicamos isso. Agora, temos uma nova forma de gerar um campo elétrico. É o efeito relativístico. Do que se trata?
Se eu tenho um elétron em movimento numa região onde tem um campo magnético, o campo elétrico vai perceber, ou melhor, o elétron vai perceber um campo elétrico. E esse campo elétrico é V vetor B. É um fenômeno relativístico. Muitas pessoas dizem que esse é um fenômeno de indução. Não, não é um fenômeno de indução. Isso aqui é a força de Lorentz, na verdade. É um efeito relativístico. O elétron percebe um campo elétrico que está relacionado ao campo magnético existente naquela região na qual ele se movimenta. É um fenômeno distinto. Às vezes damos o nome a essa força, né, de força de Lorentz. Né? Um elétron em movimento experimenta quando sob a ação, ou melhor, quando numa região na qual existe um campo magnético, o elétron percebe um campo elétrico que é o único que ele consegue, na verdade, entender, interagir com ele. É claro que ele interage também por meio do seu momento magnético, mas isso é outra coisa. Então, esse é um fenômeno. Mas o que é curioso é que, independentemente do que produz o campo elétrico, vale a mesma lei. Isso é uma coisa fantástica. Nós estamos falando de integral do campo elétrico que tem origens distintas. E, no entanto, ainda continua valendo a mesma lei. Richard Feynman, um dos maiores cientistas físicos do século XX, sempre chama atenção para isso. É uma coisa notável. Dois fenômenos distintos sendo descritos pela mesma lei. De qualquer maneira, quando eu tenho um condutor em movimento, é possível fazer surgir uma força eletromotriz quando o condutor está em movimento, mas a origem dessa força eletromotriz é diferente, é por conta do que poderíamos chamar de força de Lorentz, mas essa força de Lorentz, na verdade, é uma força elétrica quando vista do ponto de vista do elétron. Portanto, podemos agora resumir tudo fazendo a seguinte pergunta: o que dá origem a um campo elétrico? O que pode produzir um campo elétrico? Três coisas. Um atributo denominado carga elétrica. Sim, carga elétrica dá origem a um campo elétrico. Já vimos isso na eletrostática. Mas olha, aprendemos hoje que também a variação de um campo elétrico, aprendemos hoje que a variação de um campo magnético com o tempo também dá origem a um campo elétrico. E, finalmente, um campo elétrico pode surgir como resultado de um fenômeno, de um efeito relativístico. O elétron experimenta um campo elétrico quando ele se movimenta numa região onde existe um campo magnético. Então, temos aqui três origens. Uma origem relativística, uma origem que envolve a variação do campo magnético com o tempo e, finalmente, uma outra origem que já estudamos antes, a existência de cargas, quer elas estejam em repouso ou em movimento. Vamos voltar, então, à questão do campo magnético. As coisas são muito semelhantes. Um campo magnético, ele pode ter uma origem associada a um dos atributos dos constituintes, o spin. Veremos isto quando estudarmos o ferromagnetismo, quando estudarmos os ímãs. Né? Ora, vimos hoje que um campo magnético pode ser gerado quando nós temos uma variação do campo elétrico com o tempo. Finalmente, por conta de um efeito relativístico, uma carga elétrica em movimento vista de um referencial que a V em movimento, ele vai enxergar um campo magnético. Já estudamos isso
quando nós analisamos a lei de Ampère. Mas veja, não é muito diferente a eletricidade, né, e o magnetismo, porque campos elétricos e magnéticos surgem como resultado de três fenômenos associados aos atributos, carga elétrica e spin, fenômenos relativísticos. Num referencial tem um campo elétrico, no outro tem um campo elétrico e um campo magnético. Num eu tenho só um campo magnético, mas no outro eu tenho um campo magnético e um campo elétrico. E, finalmente, o que nós chamamos de indução, a variação de um dos campos com o tempo a uma determinada taxa de variação induz um outro campo. Se o campo magnético varia com o tempo a uma determinada taxa, isso faz com que surja um campo elétrico. Se o campo elétrico variar com o tempo, isso vai nos levar à geração de um campo magnético. Temos, portanto, aqui quase que um resumo dos fenômenos eletromagnéticos e algumas leis que regem esses fenômenos. Neste vídeo utilizaremos um suporte para pêndulo, um ímã permanente preso a um fio de nylon, uma bobina de 4.000 espiras e luzes de LED. Começaremos o experimento com o ímã pendurado no suporte. Em seguida, posicionaremos uma bobina embaixo e bem próxima ao pêndulo, mas sem que o ímã toque na bobina. Quando soltamos o ímã de certa altura, ela transforma energia potencial em energia cinética, ou seja, o ímã passa por cima da bobina com determinada velocidade que depende da altura em que ela foi solta. Assim, podemos ver que as lâmpadas LED se acendem conforme o ímã passa pela bobina. Podemos notar que o campo magnético, ao passar pela bobina, produz uma corrente elétrica que faz com que as lâmpadas LED se acendam. Quanto maior a velocidade do ímã, maior a variação do fluxo do campo e mais intenso será o brilho das lâmpadas LED. Conforme o pêndulo vai perdendo energia cinética, menos energia elétrica é transformada. Podemos ainda ligar os terminais da bobina em curto-circuito, ou seja, numa situação em que a corrente elétrica estará máxima, pois a resistência elétrica estará mínima. Nesta situação, o pêndulo passa a oscilar bem menos, pois grande parte da energia cinética do pêndulo é transformada em energia elétrica na bobina, devido à maior passagem de corrente elétrica. Se os terminais da bobina forem abertos, não haverá passagem de corrente elétrica, e desta forma, o pêndulo praticamente não perderá energia cinética. Faremos agora outra variação deste experimento. Posicionaremos e fixaremos o ímã na base do suporte e colocaremos a bobina para oscilar como um pêndulo. Com isso, podemos mostrar que a indução ocorre da mesma forma, ou seja, basta que haja movimento relativo entre o ímã e a bobina, não importando qual deles se move em relação ao outro.